A questão de hoje é para atender a uma nossa seguidora, você está vendo o nome dela, né? Viviane Curini, e ela me pediu que fizesse uma questão do Instituto Mais. Provavelmente ela vai fazer uma prova organizada por essa banca. Encontrei uma questão de 2021 sobre crase. Olha só, as frases abaixo são transcrições livres do texto, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto ao uso da crase, assinale a alternativa correta. Então, faça uma pausa aí, já que você não tem a questão, e com seu conhecimento prévio, ou acerte a questão, ou pelo menos elimine alguma coisa que você tenha certeza de que não seja a resposta. Vai lá. Muito bem, gente, crase é um assunto que toda prova, independentemente de ser da banca que ela pediu ou não, é um assunto bastante frequente em prova, e mais do que frequente em prova, ele é importante até para você escrever. Toda redação que você fizer, corre o risco de você encontrar um A. E o que você aprende a respeito de crase é que a crase representa uma mistura, ou seja, uma contração que acontece geralmente entre dois As. É a mistura do A com outro A. Sendo que o primeiro A é uma preposição e sendo que o segundo A é um artigo. Na verdade, a preposição estabelece a ligação de um complemento com um verbo ou de um complemento com um nome. Isso quer dizer que crase é um assunto ligado à regência. Você precisa de. Você pensa em. Você conversa com. E você se refere a. Isso é uma preposição, né? Agora, o a, artigo, obviamente que é um artigo feminino. É um artigo definido feminino. Isso quer dizer que a crase, você não vai colocar dois as, né? Esse fenômeno chamado crase, essa crase, ela é indicada pelo uso daquilo que se chama acento grave, que é o acento que você coloca sobre o A virado para a esquerda. O acento que você coloca sobre o A virado para a direita é o acento agudo, né? Então, crase é esse A com esse acento virado para a esquerda. E aí, se crase, para que haja o acraseado, é preciso que haja um artigo feminino, então, por esse motivo, só ocorre crase antes de nome feminino. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a palavra que vem depois do acraseado. Se ela não for um nome feminino, não pode ter crase. Então, quando eu falo de nome, a palavra que dá nome aos seres, segundo a gramática, é um substantivo. Então, quando eu coloco a lua, lua é um substantivo precedido do artigo a. Quando eu coloco a escola, escola é um substantivo feminino precedido do artigo a. Né? Então, olha na tela. Segundo a letra A, libertar a alma para sonhar equivale a fazer uma faxina mental. Depois desse A, nós temos a palavra fazer, que é um verbo. Verbo não é um substantivo feminino. Isso quer dizer que esse A craseado está incorreto. E aí, nós podemos colocar como observação que não ocorre crase antes de verbo. Não é porque você decorou, é porque verbo é uma palavra sem gênero. Não existe ele vai fazer e ela vai fazer a. Então, se verbo não tem gênero e crase é associado ao artigo feminino, então por isso que antes de verbo nós não podemos usar o acento indicativo de crase. Então, curso a partir de junho. Eu vejo muita expressão a partir craseada por aí. Não tem.
porque partir é verbo. Vamos lá na tela? Na letra B de bola, fechando porta a porta, acabaremos encerrando a porta dos anjos. Fechando porta a porta. Temos aí um A craseado, antes da palavra porta, que é feminina. Agora vem cá. Quando existir um feminino, eu quero lembrar a vocês que existe um macete, porque não é antes de toda a palavra feminina que você vai usar a palavra o A craseado. Toda palavra feminina aceita um artigo A, mas nem toda estrutura precisa da preposição a. Então, o macete é substituir esse feminino por uma palavra masculina. Claro, o masculino de garota é garoto. O masculino de cachorra é cachorro. O masculino de menina é menino. Mas a palavra escola não tem masculino. Colégio é um sinônimo. A palavra igreja não tem masculino. Templo tem a ver. Eu não tenho que trocar uma palavra por um sinônimo, nem pelo feminino exato. Eu tenho que trocar um feminino por um masculino. E aí é o seguinte, esse feminino vai ser um A craseado, que é a mistura da preposição a com o artigo a, quando o masculino for o ao, que é a mistura da preposição a com o artigo o. Se eu tenho uma mistura de a mais o no masculino, eu tenho que ter uma mistura de a mais a no feminino. Então, quando eu falo assim, devolveu o dinheiro à mãe. É claro que o masculino de mãe é pai. Você até poderia dizer, devolveu o dinheiro ao pai. Mas devolveu o dinheiro ao gerente. Devolveu o dinheiro ao banco. Não precisa ser o masculino exato. Qualquer palavra masculina que você colocasse ali, teria o ao. Isso quer dizer que o A seria craseado. Ok? Na tela. Olha aí agora a letra C. Aliás, a letra B, né? Fechando porta a porta. A palavra porta é uma palavra feminina. Então vem cá. Ela está repetida. Porta a porta. Então, se eu trocar a palavra porta por uma masculina, aqui, eu tenho que trocar essa também. E você diz que eles estavam lado a lado. Ou que eles estavam corpo a corpo. Ou que eles trabalhavam dia a dia. O lado, o corpo e o dia não admitiram antes um ao. Então, esse a de porta a porta não é craseada. Craseado. Aqui, ó. Não ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas. Então, eu não posso usar o A craseado quando eu tiver uma expressão formada por palavra repetida. Nem no masculino e nem no feminino. Então, a resposta não é a letra B de bola. Na tela, olha a letra C. Se te ofertar a uma nova oportunidade, tuas esperanças se remoçarão. Observem que esse A craseado está antes do uma, que é uma palavra feminina. Vem cá. Por exemplo, se eu falo assim, recorreu a uma clínica de estética. Recorreu a uma clínica de estética. Igualzinho lá no exemplo. Tem o a, uma. A palavra uma tem um masculino exato que é um.
A palavra clínica não tem o masculino. Há um profissional, há um médico, há um advogado, há um padre, há um pastor. Há um. Eu não falo que ele recorreu ao um profissional. Ele não recorreu ao um pastor. Ele não recorreu ao um padre. Então, se aqui não é ao, esse a não é craseado. Sobrou na tela a letra D de dado, que é a resposta. O sofrimento e o choro são um incentivo à maturidade. A palavra maturidade é uma palavra feminina. Também cá. Quando eu falo assim, trata-se de um incentivo à criança. Lá no texto era um incentivo à maturidade. Criança é uma palavra feminina. Eu posso trocar pelo masculino indivíduo. Eu posso trocar pelo masculino aluno. Eu posso trocar pelo masculino vizinho. Não precisa ter o mesmo sentido. E eu falo, é um incentivo ao indivíduo. É um incentivo ao aluno. É um incentivo ao vizinho. Então, se o masculino é ao, é por isso que o feminino é um a craseado. Então, essa solicitação da colega, se você também quiser fazer a sua, nos comentários do vídeo, você pode sugerir uma banca que eu vou colocando na fila e nós vamos gravando isso aí. Crase é um assunto importante. Olha só, se você for lá no meu site, no www.ricardos.com.br, no momento da gravação deste vídeo, eu estou empenhado na gravação do curso para o TJ de Minas, um concurso de 2022. Será feito pela banca IBFC. Eu já tenho gravado o módulo de crase. Esse curso é gravado por módulos. Tem vários assuntos. Mesmo que você não vá fazer um concurso do IBFC, se você quiser fazer uma revisão de português, que inclui teoria e inclui exercícios, procure lá esse curso para a banca IBFC para o concurso do TJ. É só você acessar, lá na tela, www.ricardoerce.com.br.